Filipenses capítulo 4. A série de mensagens, Vida que Vale a Pena. Hoje nós vamos conversar sobre satisfação em Cristo, satisfação inabalável em Cristo. Recapitulando aqui, Paulo escreve essa carta preso em Roma, 10 anos depois de fundar essa igreja. É uma igreja viva, uma igreja amorosa, que, a despeito dos problemas, é uma igreja que trabalha em prol do Evangelho, uma igreja colaborativa, uma igreja que sustenta o apóstolo Paulo, mesmo atrás das grades, sustenta financeiramente e sustenta também visitando o apóstolo Paulo, cuidando do coração dele, ajudando em tudo. No primeiro capítulo a gente viu isso, essa exposição do apóstolo Paulo dizendo que está preso, mas que as circunstâncias não definem quem ele é. Ele está preso por causa da perseguição, por causa da pregação do Evangelho. Então ele tem uma razão por estar preso. Ele está preso por causa de Cristo. Literalmente ele está preso, mas no espírito ele está livre, porque ele tem a Jesus. Então no capítulo 1 ele vai falar um pouquinho sobre as circunstâncias. No capítulo 2 ele vai dizer que tem algum problema na igreja, 1 ou 2 problemas, e ele resolve então esse problema apontando para Jesus. Jesus é um modelo. Seja a atitude, seja a mente de vocês igual a de Cristo. A igreja no capítulo 2 tinha alguns problemas de vaidade, de egoísmo, e ele vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, se fez homem, e ele se humilhou até a morte de cruz. Então a igreja deveria olhar para Jesus como exemplo supremo e encarnar o Evangelho. Essa era a identidade que a igreja deveria ter. E no capítulo 3, semana passada, o James trouxe um pouquinho sobre a questão de falsos mestres se infiltrando na igreja. E o apóstolo Paulo então, ele sabe desse assunto e ele alerta a igreja. Esses falsos mestres, eles queriam que a igreja voltasse às práticas judaicas do passado. Só que Cristo, conforme Hebreus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então a gente não precisa mais voltar às antigas práticas para servir e amar o Senhor. Nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele fala um pouquinho do passado dele. Ele sendo fariseu, ele entendia muito bem qual era essa realidade. Ele fala também sobre o presente. O que ele almeja no presente? Ele almeja prosseguir para o alvo. E ele vai falar também sobre o que ele deseja no futuro. Ele deseja se tornar um cidadão do céu. Ele deseja morar com Jesus para sempre. Ele vai dizer que a igreja deveria pensar sobre isso também. E no capítulo 4, nós vamos ver que ele vai encerrar esse raciocínio do capítulo 3 agora. Ele vai dizer, portanto, finalmente, o que eu estava falando aqui, vocês precisam pensar como pessoas que são cidadãos do céu. Ele vai dizer, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades. Ou seja, ele expressa uma saudade pela igreja de Filipos. A quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. A coroa aqui não é coroa de rei, é aquelas coroas de pessoas que fazem aquelas corridas de atletismo, sabe? Coloca umas coroas eu esqueci o nome da planta. Louro, perfeitamente. Então são essas coroas assim que ele traz essa referência. Vocês são minha alegria e minha coroa. Vocês são vencedores. Vocês estão vencendo. Permaneçam assim como? Pensando no céu, pensando em Jesus. Permaneçam assim, firmes. Não voltem. Não deixem que as preocupações da vida abalem e paralisem vocês. Não deixem que a ansiedade paralise vocês. Muito pelo contrário, permaneçam firmes. Vai ter lutas, vai ter desafios,
Nós vamos pensar em um montão de coisa que vai querer nos paralisar, mas permaneçam firmes. Firmes em quem? No apóstolo Paulo? Não. Firmes nas coisas desse mundo? Não. Firmes no Senhor. Firmes no Senhor, ó amados. Ele ama essa igreja. Ele ama demais essa igreja é muito graciosa, e é uma relação de via de mão dupla. Ele é abençoado pela igreja, a igreja abençoa ele. Então tem esse casamento perfeito. Paulo então vai encerrar a carta de Paulo aos Filipenses com esse início profundo. É um início que a gente vai ficar pensando muitas vezes, como é que um camarada desse escreve essas coisas, estando preso. Foi essa a minha leitura, essa foi a minha indagação e a minha pequenez. Como é que o cara escreve sobre isso, estando preso? Porque como é que eu vou falar para alguém permanecer firme, se eu não estou firme na prisão? Se eu estou preso? Pode continuar, Dudinha. Aí ele vai dizer o seguinte, peço a Evódia e a Síntique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. O que aconteceu? Evódia e Síntique, duas irmãs amadas, elas estavam com falta de harmonia, elas estavam batendo a cabeça. Aqui é um problema comum, que vez ou outra nós temos também. E ele vai dizer, Evódia e Síntique, entrem no entendimento. Em outras palavras, em outras versões, vai dizer assim, rogo a Evódia, rogo a Síntique. Ele quer trazer uma igualdade para as duas têm importância na igreja, as duas são influentes na igreja, mas as duas, elas estão batendo cabeça, sabe? Uma está querendo ser melhor que a outra, uma faz mais e fala para a outra, eu fiz isso, mas você não fez. Eu abençoo mais, você não abençoa tanto. E aí ele vai dizer, olha, entre no entendimento. Porque todo conflito, irmãos, todo conflito, seja ele no contexto da igreja local, seja ele no nosso contexto familiar, do casamento, amigos, enfim, todo conflito gera em nós uma ansiedade, não é verdade? Todo conflito. Às vezes a gente tem conflito com a gente mesmo, e a gente fica angustiado, a gente fica preocupado. E o apóstolo Paulo, ele sacou isso. Tem um conflito, esse conflito vai deixar todo mundo preocupado, ansioso, vai deixar o clima tenso. Então ele começa a buscar uma solução para esse conflito. Pode continuar, Dudinho. Ele vai dizer assim, peço a você, leal e companheiro de jugo. Ele está se referindo a uma pessoa na igreja madura. Madura a gente vê que é uma pessoa leal. Uma pessoa leal, aquela pessoa que é neutra, aquela pessoa que não vai ficar nem do lado de uma, nem do lado da outra, aquela pessoa que vai resolver o conflito. Um companheiro de jugo, de batalha, de luta, do apóstolo Paulo, que ele confia muito. Ele vai dizer, ajude as duas, chama as duas para trocar uma ideia, para tomar um café, troca ideia com elas, fala para elas que não faz sentido uma ficar brigando com a outra, uma ficar competindo com a outra. Aí ele vai dizer, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo reconhece que as duas são uma bênção no Evangelho, elas estão na labuta com ele. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo em outras palavras, elas são importantes e são bênção para o reino de Deus. Resolve isso que eu preciso delas, que vocês ajudem. Ele vai dizer também com Clemente e com meus demais cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, quem ajuda problema de relacionamento interpessoal é quem é crente, quem nasceu de novo. Quem não é crente não tem o Espírito de Deus atuando para conduzir, solucionar problemas. Só quem nasceu de novo, só quem tem o nome escrito no livro da vida pode resolver conflitos no que diz respeito à vida cristã.
e ele vai rogar para essas pessoas. Então é um maduro falando com os demais maduros, entendidos, que amam a Jesus. Pode continuar, Dudinha. Aqui nós entramos no na nossa primeira lição, que essa carta, que esse capítulo nos ensina de maneira muito profunda. O apóstolo Paulo vai dizer assim, permaneçam firmes, tem um problema, resolveu o problema, e ele vai trazer o imperativo. Gente, alegrem-se no Senhor. Ele vai encorajar a igreja, a mim e a você, a se alegrar no Senhor e apresentar os nossos pedidos a Deus. Ele vai dizer: alegrem-se no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Ele faz questão de repetir para trazer uma ideia de constância, de continuidade. A alegria, portanto, não é circunstancial, não é ocasional. A alegria do Senhor, ela deve ser exercida em nós todos os dias. Alegrem-se no Senhor. É o antídoto para qualquer tipo de problema, é a alegria. É uma alegria que vem do espírito, de dentro para fora. Alegrem-se sempre. Sempre. Continuidade. É um imperativo e uma constância. Alegrem-se sempre no Senhor. Olhe para o Senhor com alegria. A palavra aqui, alegria, ela tem uma profundidade muito importante aqui, porque ela não vem do nosso lado emocional. Ela não é emocional. Ela é uma ordenança. Porque se a gente for levar pelo lado emocional, as nossas emoções, elas oscilam muito. Mas quando a gente pensa que é uma ordenança espiritual, que não depende das circunstâncias, mas sim da posição que nós temos em Cristo, é um posicionamento, é uma questão de entender isso. Quando a gente entende que nós estamos posicionados em Cristo, nós podemos então nos alegrar no Senhor, porque essa alegria, ela é enraizada com a união que nós temos com Cristo. É a noiva e o noivo celebrando todos os dias essa união. Portanto, nós podemos estar alegres. Nós podemos. E o apóstolo Paulo fala: alegrem-se sempre no Senhor. Aí ele vai entrar numa parte que cá entre nós é um grande desafio. Pode continuar, Dudinho. Deixa aí. Ele vai continuar ele vai começar uma parte que é um desafio para nós. Ele vai falar assim, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. A amabilidade aqui não é eu só amar o Chico, certo? Amo o Chico, amo a Nata, amo o seu Deus. Não é só amar. Essa amabilidade aqui é tipo assim: tira todos os seus interesses e coloca o interesse do próximo à frente. Em outras palavras, não tenha razão. Não queira ser o dono da razão sempre. Não queira estar certo sempre. Não queira vencer sempre. Deixa o outro vencer. Deixa o outro ter razão. A gente brinca que no nosso casamento é assim, não é verdade? É melhor ser feliz do que ter razão. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer: que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Ele está dizendo: se liga, Deus está perto de você quando você é muito orgulhoso, quando você é muito egoísta, quando você quer vencer os embates na sua casa, com seus filhos, com as suas filhas, com seus amigos, na igreja, quando você quer ter razão, perto está o Senhor. Mas não é só essa presença do Senhor, é perto está o Senhor do retorno do Senhor. Deus está voltando, o Senhor está voltando. Perto está o Senhor aqui espiritualmente, o Senhor está voltando visivelmente também. Vale a pena a gente brigar? Evódia e Sintique, vale a pena as duas terem razão? Uma brigando com a outra? Que a amabilidade de vocês, que os interesses de vocês sejam tão afetuosos
a ponto da pessoa olhar e falar: meu Deus, essa pessoa, eu estou brigando sozinha. Já lidou com gente assim? E você fica quietinho, na boa, sozinho, e a pessoa começa, fala, ela olha para você e fala: você não vai falar nada? Não, eu só quero ter paz, só quero ficar de boa. Você tem razão. Tá tudo bem, você está certo. Vamos orar. A pessoa fica inconformada, ela fica vermelha, ela fica desesperada porque ela quer um debate. Mas a gente só fala: vamos entregar nas mãos do Senhor, vamos orar. Amabilidade. Continuando do dia, ele vai dizer: tem gente ansiosa na igreja. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade que ele está querendo dizer aqui, queridos irmãos, não é uma ansiedade clínica, não é uma ansiedade do qual preciso ser tratada por psicólogos ou psiquiatras. Não é essa ansiedade, não é uma doença que ele está querendo dizer aqui. O apóstolo está se referindo à ansiedade espiritual, é uma ansiedade existencial que está na alma, é uma ansiedade que se preocupa com as coisas desse mundo, é uma ansiedade que vive uma vida cheia de preocupações. Essa ansiedade que ele está se referindo é uma ansiedade que nós, vez ou outra, nós temos, e que parece que muitas vezes nós nem temos Deus, porque nós vivemos ansiosos. Nós sofremos então por um futuro incerto que nem chegamos lá. É essa ansiedade que ele está querendo dizer. Ele está parafraseando as palavras de Jesus lá no Sermão do Monte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas, ou todas as coisas, serão acrescentadas. Ele está querendo dizer que tem gente vivendo como pagão, ansioso, preocupado, por causa de conflito? Pode ser. Por causa de bens, de tantas coisas que a gente almeja em ter, a gente almeja em ser. Essa ansiedade, ele está dizendo, é uma ansiedade existencial que toma o nosso coração, toma a nossa mente. É a ansiedade para alguém que está enfermo, ou nós, ou você que está enfermo, que você não está conseguindo lidar com essa realidade. E então seu coração, ele se enche de preocupação, ele se enche de temor, ele se enche de angústia, a ponto de o reino de Deus não conseguir penetrar no seu e no meu coração. É essa ansiedade que ele está querendo dizer: não andeis ansiosos, não ande ansiosa na igreja. A ansiedade, ela estrangula e aperta o nosso peito. A ansiedade faz chorar por aquilo que nem aconteceu. A ansiedade faz você e eu acordar no meio da madrugada e a gente não consegue explicar o porquê que nós estamos ansiosos, mas a gente está preocupado. O nosso subconsciente já dormiu com uma preocupação, e a gente não consegue lidar com isso. A gente desconta nas pessoas, porque a gente está borbulhando aqui no coração. Essa ansiedade que ele está tratando hoje em nós. Não vivam ansiosos. Irmãos, a ansiedade, ela tenta antecipar o futuro. A ansiedade, ela quer tudo no nosso tempo. A ansiedade é isso. Ela quer fazer com que a gente tenha o controle de absolutamente tudo e feche o coração para o Evangelho, porque o nosso coração muitas vezes está cheio demais, cheio de coisas demais, e está vazio do Senhor. Ele vai então apresentar para nós o antídoto para essa ansiedade, para essas preocupações. Ele vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Ele vai dizer que a oração, ela é o remédio para a ansiedade, para o coração ansioso. Mas não é essa oração, irmãos, onde a gente despeja os nossos desejos ao Senhor.
É uma oração, irmãos, de adoração. É uma oração onde Deus nos abraça quando nós estamos aflitos. É uma oração onde a gente chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero trazer a memória que me dá esperança, Senhor. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas há 3 semanas atrás eu estava preocupado, angustiado, ansioso. E eu me dei conta que ao orar ao Senhor, eu estava despejando, eu estava falando dos problemas. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei mais ansioso ainda, porque minha oração girou em torno dos meus problemas. E quando eu fui ver, eu estava ansioso. Eu saí do quarto secreto ansioso. Eu falei: não é possível, cara, a conta não fechou. Quem está errado? Pergunta: eu ou o apóstolo Paulo? Eu estou errado. Porque depois eu fui ler de novo, eu falei: eu estou orando errado. Porque é para a gente fazer uma oração de adoração com súplica. Então a oração de adoração vem antes da súplica. Então eu preciso orar adorando a Deus, e eu fiz isso. E quando eu fiz isso, eu não parei mais. O que eu fiz? Eu lembrei de quem o Senhor era. Eu lembrei que Deus é um Deus amoroso, gracioso. É um Deus que cuida dos seus filhos, de cada detalhe. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que governa tudo e todos, um Deus que perdoa, um Deus que nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Um Deus que é misericordioso, amoroso, um Deus que está com a gente o tempo todo, um Deus que olha para nós quando ninguém está olhando. É um Deus que nos dá segundas chances, é um Deus que faz a gente voltar, como fez lá com o filho pródigo, voltar nos caminhos, e nos recebe com festa, com o churrasco do bom e do melhor. É um Deus que usa a comunidade para nos abençoar, é um Deus que está perto está o Senhor. E quando eu comecei a orar isso, eu não parei, como eu estou fazendo agora. Eu fui lembrando que Deus é muito bom, que Deus, Ele conhece a nossa vida e nos salvou. E Jesus morreu lá na cruz, e nossa vida foi lavada com o sangue de Jesus. E nós estamos aqui com esperança firme no coração. E a morte não pode nos separar do amor de Deus, nem a doença, nem a enfermidade, nada, nem demônio, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando eu fui orando assim, irmãos, eu fui tomado pela presença de Deus. Então eu decidi orar dessa forma todos os dias que eu estiver ansioso. Eu vou lembrar de quem Deus é, porque esse mundo faz eu esquecer de quem é Deus. E eu só fico achando que Deus é um cara legal e se importa comigo. Não, Deus é meu Pai, gracioso, amoroso, que me trata e te trata e nos trata tão bem, que sempre nos aceita de volta. Não importa o que você tenha cometido no seu passado, hoje Deus te perdoa. Esse é o Deus gracioso, amoroso que nós temos. Mas às vezes a gente não dá espaço para esse Deus gracioso fazer morada no coração, e a gente apaga o espírito, e a gente ora, despeja um monte de coisa, e aí a gente fica mais preocupado ainda, e a gente fala: Deus está distante mesmo, mas Deus não está distante, Deus está perto está o Senhor. Então a nossa oração é uma oração de adoração, e depois é uma oração de súplica, é uma oração de socorro. Deus me socorre. É o Salmo 23 sendo encarnado em nós. O Senhor é meu pastor, de nada me tem falta. Se o Senhor me deu tudo, se o Senhor já me agraciou com as coisas que eu tenho hoje, é sinal de que eu não preciso ainda das coisas que eu quero. Eu tenho tudo já que Deus me deu. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Mas é difícil a gente entender isso. Se Deus já me deu, eu não preciso. Se amanhã acontecer, louvado seja o Senhor, mas Ele já me deu hoje.
O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Não é que nada me faltará, é de que nada terei falta. Então, eu comecei a suplicar isso. Senhor, se for da tua boa vontade, se nós poderíamos, se a gente pudesse, irmãos, se a gente pudesse, irmãos, saber da vontade do Senhor, se a gente pudesse, irmãos, seria tudo tão mais fácil, né? Senhor, eu já sei que o Senhor se agrada disso, o Senhor me abençoa com isso, seria tudo tão bom, né? Mas uma pena que a gente não sabe, e aí a gente fica nesse dilema: Senhor, seja feita a tua vontade, mas Senhor, mas eu quero, mas eu almejo, eu preciso, Senhor. Eu creio que nenhuma das duas tem algum problema. Você e eu, nós estamos expressando o desejo de filho. Senhor, eu preciso, eu quero isso, mas é como reagimos a isso que é o problema, entende? Então não tem problema pedir, o problema é reagir, achando que Deus sempre vai nos servir do nosso modo. Mas se Deus não responder, glória a Deus, Ele está no controle, Ele continua sendo bom. Se a nossa súplica não for atendida, glória a Deus, mas para o nosso contexto aqui de oração, ela vai ser atendida. Nós poderemos experimentar, o apóstolo Paulo vai dizer, de uma paz que excede todo entendimento, porque eu oro adorando a Deus, eu suplico e eu agradeço a Deus. Por que eu devo agradecer a Deus? Por causa do seu Filho Jesus Cristo. Tem como a gente ter um coração grato, ansioso? Difícil, né? Tem como a gente agradecer por quem está nos ofendendo e está deixando a gente ansioso? Difícil, né, Léo? Profundo, né? Como é que eu vou agradecer a pessoa que está me causando ansiedade? Mas Jesus falou para a gente orar por aqueles que nos perseguem. Como é que eu vou chegar diante de Deus e falar: Deus, sou grato pela vida dessa pessoa, muda a vida dessa pessoa e muda o meu coração também. São dois pecadores, Evódia e Síntico, dois pecadores batendo cabeça. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor Jesus morreu por aquela pessoa também, e louvado seja o Senhor por isso. Senhor, me alcance aquela pessoa. Senhor, obrigado porque Jesus reina e vive para sempre. E Ele vai dizer para apresentar, no final disso tudo, apresentar os pedidos a Deus, expressão clara e objetiva das nossas necessidades. Paulo, ele nos ensina então, irmãos, que a oração não deve apenas ser em despejar as preocupações diante de Deus, mas buscar um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento íntimo com Ele. É como ir por um quarto secreto, como Jesus ensinou. E nesse momento a oração, como eu falei, a oração ela nos abraça como se Deus estivesse nos abraçando. Não há atalho para uma vida sem ansiedade que não passe pela oração. Discípulo de Jesus ansioso, ele tenta carregar sozinho o que deveria entregar a Deus. Lance os seus pedidos a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Portanto, irmãos, a oração é o único caminho para desatar os nós que talvez você esteja carregando, os nós da sua alma. A oração, ela é o único remédio. E quando eu falo nó, é esse nó mesmo que está aqui na garganta, no peito. A oração, ela consegue curar. A oração que adora a Deus. Quer paz? Ore, suplique, agradeça, apresente. A ansiedade não é vencida com distração ou controle, é vencida com entrega. O maior antídoto à ansiedade não é a ausência dos problemas, é a presença de Deus. Lembra, não esquece, relembra agora, reforça, o apóstolo Paulo está preso, tá? Ele está preso. Mas pelo que a gente pode ler aqui, a paz de Deus repousa sobre o coração dele.
A paz de Deus, pode ir, Dudinha. Versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Ele vai dizer que essa paz, ela é inexplicável. É como se um vigia, sentinela, um guarda estivesse nos guardando a nossa mente e o nosso coração. É assim que Deus faz. Ele derrama a paz que a gente não consegue explicar em nós, em nossos corações e mentes. Aí ele vai continuar, pode ir, Dudinha. Versículo 8. Ele vai chegar na nossa segunda lição, que é a aplicação prática para tudo isso que a gente falou, tá bom? Ainda tem aplicação prática. Ele vai dizer que a gente precisa pensar certo para a gente viver certo. Pensar certo para viver certo. Ele vai dizer, finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Pode continuar. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, ele vai dizer que, olha só, depois da sua oração, depois desse momento com Deus, você precisa aprender uma coisa. Igreja em Filipos, nós vamos para o quarto secreto, a gente se derrama diante de Deus. Quando a gente sai desse momento, a gente precisa pensar uma coisa. E quando ele fala pensar aqui, irmãos, respeitosamente, eu entendo que ele não está dizendo para a gente encher o nosso pensamento de coisas que a gente conhece, sabe? Então, por exemplo, eu vou correr para ficar menos estressado. Eu vou ficar assistindo uma série longa para meus pensamentos fugir do problema. Ou eu vou comer demais, ou eu vou ir para a academia todo dia, eu vou jogar futebol, isso e aquilo, entendeu? Porque se fosse assim, seria muito fácil. Todos os livros de autoajuda seriam bálsamo para nós. Concorda? Tudo que a gente fosse ouvir de frase de efeito faria sentido para nós. Mas eu penso que não é isso que ele está querendo dizer. A gente não consegue obter paz pensando em um montão de coisa desse mundo, que esse mundo nos proporciona. Eu acho que não é ser cheio de coisas, ou de assuntos, ou de programações que vai nos dar paz, que vai nos trazer paz. Eu creio, irmãos, que aquilo que ele está querendo dizer é a representação do Evangelho de Jesus. Ele está querendo dizer que a gente precisa pensar no Evangelho. Pensar no Evangelho, porque todas as virtudes que ele aponta aqui tem a ver com o Evangelho. Ele vai querer dizer para nós que a nossa mente e o nosso coração, ele precisa e deve ser norteado, encarnado pelo Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de salvação. É esse Evangelho que a gente crê e vive e compartilha com os outros. É o Evangelho da mesa, da ceia do Senhor. É o Evangelho onde a justiça é a alegria, é a paz, é amor. É o Evangelho que fala que a gente vai ser bem-aventurado se a gente caminhar mais milhas para outra pessoa. É o Evangelho que vai dizer que é melhor dar do que receber. É o Evangelho que vai dizer que a gente precisa abençoar os que nos perseguem. É o Evangelho que fez Jesus Cristo, que é a palavra, encarnar o Evangelho e ir para a cruz, morrer no nosso lugar, sofrer por nós, sofrer até a última gota de sangue. É a gente pensar mais em Jesus. É a gente pensar que Jesus vive e reina. Pensar que esse Deus gracioso e amoroso voltará e nós estaremos com Ele para sempre. Porque eu quero desafiar vocês, irmãos, a pensar
que não adianta a gente ficar fazendo com que a nossa mente seja algo automático, sabe? Eu preciso pensar nisso para eu não cometer aquilo. Eu preciso andar dessa forma para que as pessoas enxerguem que eu estou andando diferente. Não é algo abstrado. É algo natural. É algo que flui de Jesus, do Evangelho. É algo que a gente já experimentou. Só que a gente esquece de praticar. A gente esquece de amar. A gente esquece de perdoar. A gente esquece que o fruto do Espírito ainda é realidade para nós, mas a gente esqueceu. Então a gente precisa ter domínio próprio. E isso é o Evangelho. Que a gente precisa amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Irmãos, encarnar o Evangelho tem a ver com uma disposição de coração e obediência. Obediência. Eu falei uma quarta-feira aqui, se eu não me engano foi três semanas atrás, que você pode conhecer uma pessoa que não tem um entendimento profundo do Evangelho, só que ela ouviu, creu e portanto vive diferente todos os dias, a despeito dos pecados, mas é uma pessoa que luta para ser parecido com Jesus. E quando eu digo que luta para ser parecido com Jesus, eu estou dizendo que tem as dificuldades, tem os desafios, só que dá para a gente viver como Jesus, dá para a gente lutar para viver o Evangelho sem máscara, de corpo e alma, louvando, como ele diz aqui, louvando, agradecendo, pensando na excelência que é o Evangelho, porque a gente tem uma busca em ser excelente que a gente fica muito perfeccionista. Aí você me fala, tem a ver com o Evangelho? Não tem. A gente luta para ser admirado. Pense naquilo que é admirável. Quem é admiração para nós? Jesus, o Evangelho. Amável, puro, nobre, correto, verdadeiro. Eu pego Jesus porque tem todas essas qualidades e eu encarno na minha vida. E portanto eu tento viver, ainda com a minha limitação, eu tento viver e encarnar o Evangelho. Eu penso nisso e vivo isso. Pastor, é difícil, mas é mesmo. Mas eu desafio a você a começar ouvindo mais louvores. Ouça mais louvores que cantam a palavra. Ouça mais louvores. Peça para o Senhor, para Ele te ajudar, para nos ajudar. Paz, portanto, é fruto dos pensamentos governados por Cristo. Não basta então, nós entendemos aqui, não basta então nós orarmos apenas. É preciso pensar: Jesus, meu Senhor e Salvador, Jesus, aquele a quem eu amo, aquele a quem eu dedico a minha vida, consagro a minha vida, a vida da minha família todos os dias, aquele a quem eu penso que meus filhos vão conhecer. Meus filhos podem ser assim iletrados, mas uma coisa que eles vão ter: Jesus. Percebe? Evangelho encarnado na vida, na família, na igreja. As pessoas podem olhar aqui e falar: não é do jeito que eu pensei, falta tantas coisas, isso, aquilo, mas elas não podem falar uma coisa. Amém? Essa igreja, ela vive o Evangelho, ela ama, ela acolhe, ela dá o braço, ela estende a mão. Somos simples não de simplicidade de raso, nós somos simples porque o nosso Senhor é simples, e Ele ama gente simples e doente. Ele se importa.
Então, quando eu falo encarnar o Evangelho, é olhar para a necessidade do outro, sei lá o que o outro tem, e falar: cara, o que eu posso fazer? Uma oração. Eu posso ser o que na sua vida? Então, irmãos, é isso, essa mente, essa vontade, esse desejo de falar de Jesus. E nós temos esse desejo. Nós queremos ter esse desejo. Não só aqui nas quatro paredes. A gente quer demonstrar esse desejo, esse Evangelho lá fora também. Porque as pessoas não conhecem, gente. As pessoas não conhecem, estão sedentas. O Milton falou aqui: sedentas do quê? De gente que ama como Jesus amou, de gente que se importa como Jesus se importa, de gente que chama para a mesa, de gente que partilha a mesa. Então nós temos esse desafio para a gente continuar pensando e vivendo. Cristo vive pensando e desejando que a igreja encarne esse Evangelho. Para nós irmos para o último aprendizado, que aí ele vai dizer, o apóstolo Paulo, da onde que ele aprendeu falando tudo isso, sabe? Deve ter uma explicação. Como é que a pessoa ela é uma presidente de uma empresa, ela tem uma história para contar, o porquê que ela se tornou presidente. Ela tem um testemunho, e o apóstolo Paulo não é diferente. Dudinha, pode ir para o versículo 10, tá bom? 10 ao 13. Ele vai dizer que se alegra grandemente, ele é feliz por causa da igreja. Pode ir passando, Dudinha. Pode ir passando. Desculpa, versículo 11. Ele vai dizer ali, ó: não estou dizendo que esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me, a estar contente em toda e qualquer circunstância. Pode ir para o próximo? Ok. Ele vai dizer então, ele vai dizer o seguinte: igreja, tudo isso que eu falei para vocês é porque eu aprendi. Eu não aprendi com teorias, tá, igreja? Ele está dizendo para a igreja de Filipos: eu não aprendi só falando, eu aprendi vivendo na prática. E aí a pergunta é: o que o apóstolo Paulo aprendeu? Ele aprendeu a ser perseguido, porque ele perseguia antes. Aí ele aprendeu a ser perseguido. Ele aprendeu a sofrer, a ser preso, a ser julgado, humilhado. Ele aprendeu que a vida cristã, ela é morte. A ceia do Senhor lembra para nós da cruz de Jesus. A cruz tem um significado muito simples. Ela traz a ideia de morte do nosso eu. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer: gente, para a gente poder aprender a viver contente em toda e qualquer situação, a gente precisa aprender na caminhada. Aprender na caminhada. Aprender sofrendo. Mas é duro dizer isso, porque nem eu quero, irmãos, aprender sofrendo. Mas quando a gente aprende sofrendo, o testemunho alcança muita gente. Quando a gente aprende, quando a conta bancária está zero, quando o dinheiro está curto, quando tem conflitos na família, quando alguém depende da gente por alguma razão e motivo, quando a gente se torna dependente também, enfim, a gente aprende, a gente consegue compartilhar algo vivo, algo real. Não é filosofia, não é teoria, é prática. Em outras palavras, ele está dizendo que a escola, a vida cristã é uma escola, e que a gente vai aprender todos os dias, e a gente precisa ter humildade para aprender, porque não é fácil pedir ajuda, não é fácil dizer: eu preciso da sua ajuda, cara, tá difícil, não é fácil. Mas ele está dizendo que é assim que a gente amadurece, que a gente cresce, é pedindo ajuda, suplicando. Ele precisou da igreja, do dinheiro da igreja, ele precisou das orações da igreja, ele precisou dos mantimentos da igreja. Ele, o apóstolo Paulo, ele se fez pequeno e ele falou: igreja, me ajuda,
ele aprendeu. Aí, irmãos, o contentamento tem a ver então com essa escola da vida cristã, essa escola do discípulo. Aprender a viver com bastante coisa, aprender a viver com pouco recurso, tudo pouco, mas o coração cheio da presença. Ele aprendeu, é uma adaptação. Por que ele aprendeu? Ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Aí você lembra dos adesivos grudados no carro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque Deus me deu esse carro, então eu tudo posso. Você percebe agora o que ele está dizendo? Eu tudo posso naquele Jesus que sofreu tudo que tinha que sofrer, sofreu mais que eu. Tudo posso naquele que me fortalece, porque ele me fortalece na escassez e ele me fortalece na abundância. Ele me fortalece no dia mau e ele me fortalece no dia bom. Ele me fortalece quando eu estou sozinho, ele me fortalece quando eu tenho todos à minha volta. Ele me fortalece de manhã, de tarde, de noite. Ele me fortalece no dia da angústia, da ansiedade, da aflição. Ele me fortalece porque ele quer que a gente seja uma testemunha viva. Testemunha significa mártir, e mártir significa morte. Para a gente concluir, irmãos, pensa na vida de José do Egito, caluniado, preso, vendido, humilhado, escravo, indigente. Fizeram tudo com José. Tudo posso naquele que me fortalece. José já estava vivenciando essa palavra. Tudo posso. Porque quando ele chegou a ser governador do Egito, ele olha para os irmãos e ele fala: não foram vocês que me colocaram aqui, foi Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês. Portanto, irmãos, quem tem contentamento em Deus, vê a dor como parte do propósito. No versículo 19, é um dos versículos mais lindos. 19, Dudinha. Versículo 19 vai dizer o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Lembra do Salmo 23, versículo 1? Só parte A. O Senhor é meu pastor. Ele está dizendo: meu Deus. Ou seja, sabe esse Deus que me fez caminhar por tudo isso, por todo esse vale? O meu Deus, eu conheço esse Deus. Deu para entender? Ele está querendo dizer: eu conheço esse Deus. Sabe o que esse Deus vai fazer com vocês? Suprirá todas as necessidades. Vocês serão plenos. Vocês vão experimentar plenitude. Porque eu experimentei. Porque eu vivi pela fé. Nada vai faltar para vocês. A presença de Deus será viva e real na vida de vocês. Todas as necessidades de acordo com as gloriosas riquezas de Cristo Jesus. Ou seja, nós somos abençoados. Nós temos abundância em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos suprirá de tudo. Amém? Amém. Tudo. Para finalizar, Dudinha, coloca o versículo 23. Ele começou com a graça, a salvação. Ele vai dizer a graça e paz, igreja. Ele vai encerrar com a graça, porque é assim na nossa vida também, né? A gente vive pela graça, irmãos. A graça do Senhor Jesus seja com o Espírito de vocês, amém. O que a gente vai celebrar aqui é a graça do Senhor, favor imerecido. Nós fomos alcançados pela graça e nós vivemos pela graça. Paulo diz: a graça seja com vocês. Essa força, essa graça que sustenta, não vem de
obras humanas, não é de natureza humana, nem de um positivismo, de um otimismo, mas é da presença real de Cristo em nós. E é exatamente isso que nós vamos celebrar agora na ceia do Senhor. Nós vamos celebrar o tema do nosso sermão. O tema do nosso sermão é a satisfação em Cristo. E nós vamos celebrar que nós somos satisfeitos em Cristo Jesus. Nós somos satisfeitos em Cristo Jesus porque Jesus é o pão da vida. Jesus é a água viva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tudo para nós. Então nós estamos satisfeitos, abundantes nessa noite, amém? Nós estamos felizes, irmãos, porque Cristo é tudo em nós. Cristo ministra em nosso coração. Cristo nunca nos abandona. Então, no momento da ceia, nós vamos cantar, nós vamos celebrar o nosso contentamento em Cristo. Nós vamos dizer: eu descanso no Senhor. Eu descanso. Eu posso descansar no Senhor. Eu posso, nessa noite, em nome de Jesus, eu posso experimentar a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, receba a paz. Em nome de Jesus, receba a paz que excede todo entendimento. Receba a paz, irmão. Receba a paz, irmão. Receba a paz. Descansa no Senhor agora. Descansa. A gente vai ministrar aqui, a gente vai cantar um louvor para descanso da alma, para descanso do coração. E depois a gente vai tomar ceia. Enquanto você canta, enquanto você descansa, enquanto você celebra, enquanto você ora, apresente os seus pedidos a Deus, porque Ele tem cuidado de você, cuidado de nós. Amém? A gente vai cantar, depois a gente toma a ceia, celebra a ceia do Senhor. Vamos cantar.